Hoje vamos falar sobre a marca da besta. Tem um texto de Apocalipse, é esse que nós vamos ver, Apocalipse capítulo 13, que diz que só poderia comprar e vender se tivesse a marca da besta. Afinal, que marca é essa? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. O livro de Apocalipse foi um livro escrito antes do ano 70 e antes também da queda do templo. Portanto, é um livro da geração de Jesus. E ele foi escrito para alertar um povo específico, os judeus da dispersão que estavam nas 7 comunidades da Ásia, claro, os judeus convertidos. Então, o não entendimento do tempo de uma geração e uma queda do templo, a queda do templo que houve, levou também o cristianismo tradicional a trazer o livro de Apocalipse para os dias de hoje, para as nossas vidas. E eles também nunca deixaram claro que esse livro contém símbolos abençoados, estritamente judaicos. E isso é simples entender. Por quê? Porque o Apocalipse foi escrito para um público-alvo e não é você. Eu sinto muito em te dizer isso, mas é Bíblia. Então, ao usar essas figuras simbólicas e de difíceis interpretação, esse livro conseguiu chegar até os judeus que estavam na Ásia, que foram alertados quanto a estes dias que estavam por vir. E que se João não escondesse essas informações em figuras simbólicas, por causa dos romanos, esse livro não chegaria a seus destinatários. Não chegaria a quem ele foi escrito, que, mais uma vez eu digo, não é você. Esse é o contexto fiel da vinda de Jesus e do Apocalipse. Partindo desse princípio, podemos então, de posse desse entendimento, ao texto que vamos estudar a partir de agora. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, está aí para vocês. E diz: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou um número que representa seu nome. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse estudo, que está começando agora, é que esses versículos aconteceram. E ele não se deu totalmente literal. Uma parte foi literal, outra não. Não houve uma besta, não houve um ser qualquer que marcavam as pessoas e somente quem tinha essa marca podia comprar e vender. Essa marca era real, porém não como o texto diz, na mão ou na testa. E realmente somente quem tinha a marca podia comprar. Eu vou explicar isso para vocês. O que eu quero dizer é que só podia comprar e vender quem tinha marca. Porém, a marca da besta não era literalmente colocada na testa ou na mão. Era uma simbologia que João usou. Porque conforme eu no início expliquei para vocês, disse que Apocalipse tem que ser entendido desta maneira, e não como o cristianismo tradicional nos ensinou. O sistema nos ensinou que isso aí estaria ligado a novas tecnologias, aos avanços na área de dados, na verdade, ou seja, que seria um banco de dados, uma espécie de chip que seria implantado na pele das pessoas. É isso que o sistema prega. O ser humano sentiu, abençoado com o avançar do tempo, sentiu a necessidade de criar bancos de dados para que possa fazer estudos mais profundos para o desenvolvimento do ser humano. Desenvolvimento político, financeiro, né? E que se adequem às nossas necessidades nos dias de hoje. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje pode-se pensar nisto. E isto não tem nada a ver com a besta, que só podia comprar quem tivesse a sua marca lá de Apocalipse. Aliás, o sistema religioso sempre aproveita as ocasiões humanas para aprisionar mais ainda o homem, quer seja catástrofe, quer seja desenvolvimento de uma vacina, quer seja, viu, essa vacina agora, a última da Covid, quantos se levantaram aí para dizer que as pessoas iam virar isso, virar aquilo, não é verdade? E graças a Deus foi o que salvou até hoje o ser humano de uma catástrofe pior. Então eles usam todos esses argumentos futuristas para aprisionar ainda mais o homem, por causa do que a própria falsa igreja plantou na nossa mente. Muita gente tem medo, até mesmo em graça as pessoas ficam meio assim, ressabiadas quando falam em tecnologia. Mas vamos prosseguindo, isso é normal. E isso é por causa da faixa etária. Os jovens, você vê só, o bebê já nasce hoje, uma criança, ela já faz coisa num celular que muita gente grande não faz. Então é o choque de geração, isso aí sempre teve. Agora vamos finalmente falar sobre a marca. Afinal, que marca é esta, André? A marca da besta. Vamos então falar de Bíblia. Encerramos o caso da tecnologia aqui. A marca da besta, mas não tem nada a ver com os dias de hoje, e muito menos em aspecto tecnológico. Eu nem sei de onde surgiu essa linkagem aí de atribuir isso aí, não sei. Nós temos que trazer a vocês ao contexto daqueles dias, para que vocês entendam
Então, logo de início, esse livro foi escrito, o livro de Apocalipse que nós estamos abordando, foi escrito para as 7 comunidades da Ásia, para os judeus cristãos e também gentios daquela época, sobre os eventos que Jesus falou da sua vinda. Então, não tem nada a ver com os dias de hoje. E essa informação seria importante para eles, porque no que se refere ao texto, somente quem tivesse a tal marca que iria poder comprar e vender. Vamos ler onde está escrito isso, que nós já lemos, abençoado, só para marcar agora esse início aqui dentro da palavra, está ali, olha. Versículo 16 de Apocalipse 13 diz: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Então, pelo que o texto está dizendo que todos daquela sociedade. E que sociedade era essa? A do primeiro século, tá bom? A sociedade dos romanos e todas as nações que estavam sob domínio do Império Romano, grandes, pequenos, como diz o texto, né? Ricos e pobres, escravos e livres, ou seja, todos. E dizia que a marca seria sobre a mão direita ou na fronte, ou na cabeça, na testa, né? E isso tem um sentido simbólico, tá bom, queridos? E não literal. O comprar e o vender, sim, é literal, mas a marca não. Essa marca aí, João linkou, uniu, associou ao que era muito comum entre os judeus daqueles dias. E desses dias também, tá? Porque diz que é algo na testa, na fronte ou na mão. E isso aí, dentro do simbolismo judaico, se refere ao filactério. Vocês sabem o que é um filactério? Eu vou botar para vocês aí, para a gente começar a entender, né, abençoado? O filactério é isso aí, olha. Tá ali. Chamado também, como diz o texto, de teflin, é um par de caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de couro, de animal kesher, né? Um animal que tenha couro. Dentro das quais está contido um pergaminho com os 4 trechos da Torá, em que se baseia o uso dos filactérios. E o seu uso é na fronte, na testa ou na cabeça. Agora eu vou botar aí a foto deles, para que vocês vejam aonde se coloca e como era o filactério, como é até os dias de hoje, tá? E o que está escrito nesse pequeno pergaminho do filactério? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 8, que vamos ler para vocês. Então vocês percebam aí o que é filactério, tá bom? Tá aí a imagem para você. João estava se referindo à cultura judaica, não à cultura de hoje, porque ele queria avisar aos judeus da dispersão que estavam lá nas 7 comunidades da Ásia, juntamente com os gentios, sobre o que seria, o que nós teríamos que estar atento para identificar a vinda de Jesus, para que eles estivessem ligados. Esse é o corte, dentro de uma geração, que Jesus falou de 40 anos, e o templo vindo abaixo. Isso mais tarde iria acontecer. E o que está escrito lá, André? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 8. Tá aí, olha. Era isso que estava escrito no filactério. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, abençoados, até hoje, tá? Até hoje, lá em Israel, né, entre os judeus lá de Israel, e os judeus espalhados pelo mundo, eles ainda usam esse elemento, que é o filactério. Então, esse filactério, e diz que na mão também, tá vendo ali? Então, esse filactério representa tudo isso, a palavra de Deus que estaria na cabeça, porque o coração ali entenda-se mente, quando a gente sempre fala isso, também é uma expressão daqueles dias, quando a gente fala mente, fala do coração e aponta a mente. Então, então diz que a palavra de Deus que estaria na cabeça, porque é onde se pensa. E a aplicação da palavra de Deus está em quê? Em ação, porque não adianta você somente ficar para você, né? E não fazer, não agir dentro da palavra de Deus, não ter ações. E quando nós falamos em ações, a representação é na mão, porque na mão é que trabalha, não é verdade? Então isso é algo harmonioso. Inclusive, existe até hoje fitas que os judeus prendem na mão. Então, quando falamos destas coisas, é algo muito harmonioso, na mente e nas ações. Essa é a ideia que João quis passar, tá? Isso que eu estou falando, queridos, é cultura judaica. É por isso que descontextualizar isto aqui da cultura judaica perde-se totalmente o sentido. Por isso que o cristianismo tradicional se perdeu. Porque eles descontextualizaram todo o Apocalipse. E olha, sinceramente, não faz sentido nenhum o Apocalipse nos dias de hoje. Quanto mais a gente vai se aprofundando dentro do contexto bíblico, mais a gente vai se distanciando do que diz o homem hoje. Tá entendendo, abençoado? Não é porque eu quero que seja assim. Porque é o que está na Bíblia.
É ela nos informando que foi para aquele povo. Então João usa um objeto que é considerado sagrado para informar que só podiam comprar naqueles dias quem tinha essa marca. Estamos entendidos quanto à questão da marca, pessoal? Está entendido que está se referindo a objetos sagrados para os judeus, e isso aí é o filactério. Agora, a marca é da besta, certo? E quem é a besta nesse caso? O imperador Nero César, certo? Então temos a marca, que indicava que só poderia comprar ou vender quem tivesse essa marca, na mão ou na testa. E a marca era da besta, que aqui no contexto é o imperador. E o objetivo segundo texto que lemos tem a ver com o comércio de comprar e vender, na verdade. Vamos lá, ver versículo 17 agora, de Apocalipse, capítulo 13. Preste muita atenção nessa mensagem a partir de agora, pessoal. E diz ali, olha, ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. Então vamos analisar aqui, o que podia comprar e vender naquela época? O que podia se comprar e vender? Através do que podia se comprar e vender? O dinheiro. E naqueles dias já existia moeda. O dinheiro do Império Romano, aqui está falando do dinheiro do Império Romano, que era o denário. Eu vou colocar a imagem do denário aí para que vocês possam entender muito bem, abençoado, mastigadinho aqui para vocês. Está aí a marca, o dinheiro da época. Esse é o denário, apresento para vocês. Esse era o dinheiro daquela época. E claro, só podia comprar e vender, como é hoje também, né, oficialmente, se fosse através do dinheiro. Hoje cada nação tem o seu dinheiro. E na moeda do denário havia uma descrição, uma frase que está aí para vocês. E isso é considerado o quê? Uma afronta, tanto aos princípios judaicos como aos princípios cristãos até os dias de hoje. E a frase está aí, César era Deus. Além do nome César Nero, atenção no que eu vou falar, somarmos aí dentro do alfabeto hebraico, né, chamado a numerologia judaica, que é chamado de gematria, eu já falei sobre isso em um vídeo aí, dá 666, que é o número da besta. O nome Nero César dá certinho na soma 666. E havia essa frase aí dentro do denário. Logo está constituída uma afronta aos princípios cristãos judaicos e a Deus, tanto naqueles dias como também nos dias de hoje. Sendo que os judeus daquela geração, que era uma geração corrupta, continuavam fazendo negócios com Roma, negando seus princípios. Foi por isso que veio o juízo sobre eles. Então, a marca da besta, e o comprar só poderia comprar quem tivesse a marca da besta, quem tivesse o uso do dinheiro circulante. Então, eles faziam esses negócios naqueles dias. Também para acrescentar para vocês, só para citar a informação, Nero também foi parricida, matricida, mantinha relações incestuosas com sua irmã, nomeou seu cavalo como senador de Roma, era sanguinário, perseguidor de cristãos e judeus, sendo responsável também pelas mortes de Pedro e Paulo. E isso se dá no contexto de Apocalipse, capítulo 13, verso 10. Só vocês depois procurarem aí. Só isso que ele era. E todos os povos subjugados por Roma, naqueles dias, tinham que prestar cultos a César, que se achava uma divindade. Existia templos erguidos por César. Quem não adorasse a figura de César, quem não prestasse cultos a César, era visto como uma pessoa contra o Império Romano. E estes eram impedidos de exercer qualquer tipo de cidadania. Por isso que no verso 15 de Apocalipse 13, eu vou botar aqui para vocês, que é o contexto disso que eu estou falando, vamos ler. Diz ali, olha. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, olha aí, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É isso aí, abençoado. Muitos foram mortos por causa disso. Isso aí é para contextualizar vocês com argumentos, tá? Porque eu sei que o sistema religioso usa esse verso 15 para ofuscar os argumentos do verso 16 e 17 que estamos abordando aqui nessa mensagem. Então só podiam fazer negócios quem tinha dinheiro. E para se ter dinheiro, tinha que estar alinhado com as leis romanas da época. Tinha que ser um adorador de César. Inclusive, os documentos legais daqueles dias tinha que ter o selo de Nero, sabia? Que também fazia alusões a César com Deus. Existia uma, né, como eles chamam, a marca, né, do imperador romano nos documentos, era algo oficial. Então, abençoados,
Isso tudo fazia as alusões a César como Deus. E isso é infringir o mandamento número 1 da Torá, que é amar o seu Deus sobre todas as coisas. E no caso, o César colocava-se maior do que o Deus de Israel. Quem traiu o Deus de Israel? Não foi os romanos. Não foram os pagãos daquele dia. Foi o próprio povo de Israel. Porque muitos colocavam o filactério só por colocar. Mas na hora se deitava lá com a besta. Porque muitos estavam envolvidos com os poderes daqueles dias, com a legislação de Roma e pagã de Roma, né? Por isso que João passou essa informação para os irmãos que estavam na Ásia, alertando a eles para que não entrassem no sistema, porque o juízo estava próximo. E isso era uma das provas que o juízo estava próximo. Quem leu a mensagem de João naqueles dias, entenderam. Hoje, o povo, ao ler esse texto, não entende. Por quê? Porque o cristianismo tradicional fez o desfavor de trazer o Apocalipse para os dias de hoje. Aí tem que ficar inventando historinhas aí, como essa que eu falei para vocês do chip, que já até está obsoleto. Vocês entenderam, abençoados? Como é simples, como fecha tudo isso que nós estamos falando? Fecha o entendimento? Se você não entendeu, querido, veja de novo, tá bom? Vamos concluindo essa mensagem. E vimos que João, ao escrever o Apocalipse, estava avisando aos irmãos das 7 comunidades da Ásia. E isso pode ser encontrado no capítulo 1 de Apocalipse. Avisando sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Sobre o juízo que viria a Israel. Ele estava alertando a eles quanto às coisas que Jesus predisse lá em Mateus 24. Sobre o juízo de Deus e o findar daquela era. Aqui no capítulo 13, onde nós abordamos o tema sobre comprar e vender, que somente poderiam exercer os direitos dentro de Roma os cidadãos que adorassem o imperador. Ou seja, tinha que estar dentro do esquema de Roma. E o que o povo recebeu, e o que o povo que recebeu a lei do Senhor, no caso o Israel, estava mais uma vez demonstrando a sua traição com Deus, fazendo negócios com Roma, que seu fim estava decretado, o seu fim era iminente. Tanto que ele usa a figura simbólica judaica do filactério para se referir como a marca que era usada na fronte e na testa, ligando esse simbolismo para dizer que os judeus estavam negando seu Deus e aceitando outro Deus, no caso o imperador. Amados, isso é tudo. E eu tentei passar para vocês da maneira mais clara possível. Se você não entendeu essa mensagem, fica aqui o recado para você. Reveja de novo. Reveja quantas vezes for necessária para que você entenda. Tá bom, queridos? Estamos chegando então ao final. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.